Bom dia, pessoal. Eu tô aqui num frio de 6 graus. Acho que deve estar um pouquinho mais calor agora, mas eu moro em Bagé, Rio Grande do Sul, então estou no extremo sul do país, a cerca de 60 quilômetros do Uruguai. É a minha cidade natal. Por muito tempo eu morei na capital aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas atualmente eu retornei faz uns 4, 5 anos. Eu voltei para minha cidade natal, onde está minha família, custo de vida mais adequado, mais confortável, e como o meu trabalho é remoto, então faz muito sentido morar aqui, é mais tranquilo. Hoje, o que eu vou falar aqui para vocês, apesar de nós estarmos num evento de NoSQL, né, um DBA falando sobre bancos relacionais num evento de NoSQL, porém, vocês vão ver que tem várias coisas interessantes relacionadas à tecnologia, relacionado ao PostgreSQL em si, e que tornam, não digo tornam, mas fazem com que o Postgres seja levado mais a sério em alguns aspectos que a gente às vezes fica só restrito ao uso do banco relacional, conforme a cartilhazinha que a gente aprendeu na universidade, ou o SQL básico lá que a gente aprendeu no início da carreira. E ele oferece muito mais do que isso, tá? Só reforçando, eu sou empreendedor, colaborador Postgres, trabalho no desenvolvimento do Postgres faz tempo, pai, marido, tudo mais, né? O interessante dessa palestra é que ela, sobre NoSQL, as capacidades NoSQL do Postgres, eu já ministrei ela inúmeras vezes, já parei de contar, e sempre em trilhas, a maioria das vezes em trilhas NoSQL de eventos. Para ter uma ideia, o TDC, só no TDC, na trilha NoSQL do TDC, foram umas 4 vezes que eu apresentei essa palestra. Então, a primeira vez foi em São Paulo, em 2014, para vocês terem uma ideia. Então, eu acho que ou a galera não entende, ou é muito ruim a palestra, e vão me dar mais uma chance para falar mais um pouco. Um ponto importante aqui, que eu não vou ficar chovendo no molhado em questões fundamentais de NoSQL, como o teorema CAP, tipos de NoSQL. Eu sei que muita gente, de repente, principalmente quem está iniciando na área, pode ainda não entender isso, mas são coisas fundamentais sobre NoSQL, e eu quero... A ideia aqui é focar, fazer um papo sobre as características que o Postgres tem, que nasceu no mundo do NoSQL. Beleza? Né? Um aviso aos desavisados. Eu não vou falar mal de NoSQL, eu não vou falar bem de NoSQL, né? Claro que eu vou falar bem de Postgres, obviamente, né? Mas porque eu acredito que cada tecnologia tem um propósito, resolve um problema muito bem definido, e a gente sabe que nem todo problema é prego para eu vir com um martelo, né? Ou seja, existem problemas a serem resolvidos e existem um arsenal de ferramentas, né? A gente gosta de dizer, tem eu, um amigo meu, que a gente fala que a gente, como resolvedor de problemas, seja um desenvolvedor de software, um sysadmin, um DevOps, tem que montar um cinto de utilidades, que nem o cinto do Batman, assim, em que a gente tem várias utilidades, várias ferramentas que a gente pode se beneficiar para resolver os problemas, né? E uma coisa interessante sobre o Postgres em si, apesar de uma longa estrada, o Postgres aí, se a gente contar desde que ele nasceu na época do Ingres, em Berkeley, isso a gente está falando da década de 80, né, são mais de 30 anos de desenvolvimento. Então, é um software muito sólido, e que ele não ficou restrito só às características do mundo relacional, né? Então, ele foi desenvolvido originalmente lá pelo lendário professor Michael Stonebreaker, né? E tem várias características interessantes e que o Postgres oferece, e que a gente tem que pensar bem se no momento em que a gente precisa de mais capacidades, em que só um relacional comum não oferece, se vale a pena a gente sofrer sofrer não, impor mais overhead no nosso ambiente, adotando mais tecnologia, curva de aprendizado e tudo mais. Bom, falando rapidamente sobre o NoSQL, né? O que ele nasceu para resolver, né?
Basicamente, o que eu enxergo são, na verdade, são três problemas, assim, que o NoSQL nasceu para resolver, e com muita propriedade, diga-se de passagem, tá? Uma das questões, principalmente, é de escalabilidade, principalmente no que a gente fala de escalabilidade horizontal, né? E aí, não vou entrar em muitos detalhes sobre o teorema CAP, sobre ACID versus BASE, porque só isso pode tomar bastante tempo. Mas um grande problema que o NoSQL resolve hoje, de uma forma mais simples, principalmente pelas características de não ter um esquema rígido, né, que é o que a gente tem no modelo relacional, em bancos relacionais, a questão de ter tabelas e colunas. A gente, por exemplo, um banco NoSQL do tipo documento, cada documento, que fazendo uma analogia para um banco relacional seria uma linha numa tabela, tem um esquema flexível. Não quer dizer que não tem esquema. A gente sempre vai ter uma definição do esquema, porque a nossa aplicação precisa entender o dado que está sendo armazenado ou recuperado. Então, a gente tem esquema. Né? O schemaless tem mais a ver com a questão da flexibilidade do esquema que a gente está armazenando e recuperando do que a aplicação não tem esquema. Né? Até porque o que a gente está guardando no nosso storage ali, no nosso banco de dados, não é um saco de gato que a gente coloca qualquer coisa. Então, a gente tem sim uma definição de esquema. A questão é que se, por exemplo, eu preciso de uma nova propriedade num documento, que seria equivalente a uma nova coluna numa tabela, um próximo documento que for armazenado já vai vir com aquela propriedade e a gente não precisa fazer nenhuma operação a nível de banco de dados. Em contrapartida, num banco de dados relacional, a gente precisa dar um alter table, adicionar uma nova coluna numa tabela, e isso impõe restrições por conta de locks para garantir características ACID, por aí vai. Então, imagina um cenário onde a gente tem centenas de milhares de instâncias de bancos de dados rodando, em que a gente precisa de uma nova propriedade numa tabela, né, de um banco de dados, e precisa sair dando um alter table em todas elas para poder fazer um deploy. Né? Isso realmente é uma operação que, com um nível de escala que grandes players do mercado tinham quando nasceu a necessidade, e tem, obviamente, hoje, porque a gente está na era do Big Data, né? Onde a gente produz cada vez mais informação. Né? E, obviamente, questões do SQL que na minha opinião, é um pouco controverso, porque o que eu tenho visto hoje no mercado é que a maioria dos profissionais ficam presos ao SQL mais fundamental lá do início da década de 90, quando foi criado o ANSI SQL, e não prestou atenção que o SQL evoluiu e muito, e vários bancos de dados relacionais implementaram várias características interessantes. Estou falando um pouco da escalabilidade. Basicamente, escalabilidade a gente tem dois tipos, né? A vertical, ou seja, coloca mais recursos, mais hardware, mais CPU, memória, discos mais rápidos, e a gente escala verticalmente uma instância, um servidor, uma máquina, né? E a escalabilidade horizontal é onde a gente vai colocando mais nós e vai aumentando a capacidade, o throughput geral da nossa infra e do nosso banco de dados. E aí tem características no horizontal, como balanceamento de carga, particionamento, sharding e outras coisas mais. No Postgres, o que a gente tem de escalabilidade vertical e que não é simplesmente só adicionar hardware numa instância? O Postgres é um dos bancos de dados da atualidade mais extensível. Ele é o banco de dados mais extensível e compete, sim, ele é mais extensível, por exemplo, que os bancos proprietários de mercado que a gente conhece muito. Por exemplo, a gente tem vários tipos de índices no PostgreSQL, como o B-Tree, que é o clássico. A gente tem índices hash, GIN, GIST para full text search, para busca espacial. O BRIN, que é o Block Range Index, para Data Warehouse. E aqui tem um tipo de índice que eu coloquei aqui especial, que ele na verdade, ele é uma extensão, que é o Bloom, ou seja, é um índice que ele é constituído do algoritmo aquele de Bloom Filter, né?
E por que eu coloquei o Bloom aqui? Especialmente porque a gente consegue, no Postgres, escrever uma extensão com o nosso algoritmo de indexação. Ou seja, a gente pode criar um índice customizado com outro algoritmo que não sejam esses que vêm por default. Por quê? Porque essa camada de método de acesso a tabelas é totalmente extensível. Tá? Então, a gente consegue criar novos tipos de índices para cenários específicos, se for o caso. Outra questão, particionamento de tabelas. A gente pode dividir tabelas imensas, muito grandes, em várias tabelas menores, o que, dependendo do cenário, ajuda a melhorar desempenho de consultas. A gente tem no PostgreSQL diversas operações em paralelos, ou seja, o que a gente chama de parallel query. Isso foi introduzido a partir do Postgres 9.6, já há 4 ou 5 anos, se não me engano. E a gente tem queries paralelas, operações de manutenção em paralelo, né? Ou seja, a criação de índice, vácuo e outras tarefas executando em paralelo. A gente tem já nativo Just-in-Time Compilation, onde ele compila parte do plano de execução de queries, ou seja, otimizando e acelerando, principalmente em cenários OLAP. Full Text Search, que é embutido no Postgres já há muito, muito tempo. Né? E falando em extensibilidade, aqui eu coloquei alguns exemplos do PostGIS, que é a extensão GEL do Postgres. Ela é uma das extensões mais conhecidas e mais usadas no PostgreSQL. Hoje em dia, falando em bancos de dados GEL, eu acredito que o PostgreSQL com o PostGIS seja um dos mais utilizados no mercado. Até mesmo por empresas que usam outras alternativas de bancos de dados relacionais proprietários ou não proprietários, acabam, quando precisa resolver problemas relacionados a GEL, usando o PostGIS pelo poder que ele tem e facilidade. A gente tem extensão, por exemplo, o TimescaleDB, que transforma o PostgreSQL em um banco de dados time series, e ele bate de frente, por exemplo, com InfluxDB e outros mais, e é extremamente poderoso, onde a gente tem séries temporais dentro do banco de dados e, obviamente, herdando todas as características do banco relacional, ACID e tudo mais. Essa extensão PG Strom, por exemplo, ela é uma extensão que usa GPU para execução paralela, usando CUDA e outras características. Sim, a gente pode usar uma placa gráfica, né, uma NVIDIA da vida, para fazer processamento massivo de dados dentro da placa, usando o processador da placa. E uma das últimas funcionalidades, que é o Table Access Method, que desacopla, que permite a gente criar storage engines diferentes para o PostgreSQL. Por padrão, o Postgres usa uma estrutura de dados chamada heap para armazenar fisicamente as tabelas no disco. Né? Isso vem desde que ele foi inventado lá no final da década de 80. Isso é herança do Ingres, né? E inclusive esses algoritmos que foram criados para manutenção de heap, B-tree, originalmente eles eram muito focados e otimizados para funcionar com discos magnéticos. Né? Então todo o algoritmo foi construído porque na época se tinha discos magnéticos, não tinha que se preocupar com o prato, com trilha, setores, a agulha indo para um lado e fazendo a leitura sequencial ou randômica, dependendo do custo e tudo mais. E isso foi implementado no Postgres, que agora a gente desacopla, a gente continua tendo o heap como padrão, e a gente pode escrever o nosso próprio storage engine, ou seja, a gente já tem extensões para columnar store, para in-memory, e outras mais vão surgir aí ao longo do tempo. Tudo por conta do poder de extensibilidade do PostgreSQL. E escalabilidade horizontal. Para quem acredita que um banco relacional não escala horizontalmente, eu sinto desapontá-los, mas é possível sim. Especialmente com o Postgres, a gente tem, por exemplo, algo clássico, que é um load balance com réplicas read-only, fazendo uma analogia, por exemplo, o MongoDB é o réplica set do MongoDB, onde a gente cria ali 3 nós, um de escrita, 2 de leitura
e a gente consegue ler de cada um dos nós fazendo algum balanceamento de carga, né? E a gente ainda tem mais outras características, como os Foreign Data Wrappers, onde a gente consegue conectar o Postgres com várias fontes de dados externas. E sobre fontes de dados externas, eu estou dizendo que eu posso ter uma tabela no Postgres que, na verdade, ela é uma consulta no Twitter. Eu posso ter uma tabela no Postgres que, na verdade, ela é uma tabela do MySQL, ou uma tabela de um outro PostgreSQL em outro nó, ou uma tabela num Oracle, ou uma tabela, ou eu não lembro, uma coleção do MongoDB, ou uma tabela do Cassandra, ou uma tabela lá do Redis. Então, com essa tecnologia de Foreign Data Wrappers, que é algo que é padronizado no SQL, isso aí é do SQL 2013, né, que implementa o Management of External Data, é um padrão SQL, onde a gente consegue ter plugins, e todos esses plugins que conectam com essas fontes de dados externas são plugins extensíveis, ou seja, o Postgres tem uma API, e essa API ela é extensível, a gente constrói os drivers, digamos assim, para conectar com fontes de dados externas. E isso é algo que a gente consegue construir, por exemplo, sharding de Postgres para Postgres usando Foreign Data Wrappers e particionamento de tabelas, onde eu posso ter um nó coordenador, onde só vai ter as foreign tables, que são tabelas estrangeiras, apontando para nós de dados, onde vai ter o dado propriamente dito. E com particionamento de tabelas, eu posso botar uma partição em cada nó diferente, né? E essa tecnologia tem evoluído bastante e, inclusive, atualmente está sendo desenvolvida a parte de processamento assíncrono, quando a gente envia uma query para uma tabela principal, onde tem várias partições em que cada partição está num nó diferente para poder fazer o processamento e a agregação e devolver o dado de forma mais performance. E a gente tem uma extensão muito conhecida no mundo Postgres, que é o Citus DB, que transforma o Postgres, sim, num banco com sharding, né? Inclusive, essa empresa, a Citus, ela foi comprada pela Microsoft há alguns anos, 2 ou 3 anos, se não me engano, né? E onde eles oferecem o Postgres Hyperscale, se não me engano, na Azure, que a gente tem sharding e particionamento horizontal do PostgreSQL por conta de uma extensão, ou seja, tem o Postgres da comunidade, o Postgres Vanilla, e é instalada uma extensão que aumenta, né, que são mais esteroides, digamos assim, para o Postgres, aumenta a potencialidade dele e ele se transforma num shard. Eu esqueci de colocar aqui, mas o Timescale DB, que eu falei anteriormente, que é um time series, ele também adicionou a capacidade de fazer particionamento horizontal para time series. Então, a gente consegue ter vários nós com time series fazendo processamento distribuído de uma consulta. Aqui, um exemplo clássico, onde a gente tem um balanceamento de carga como se fosse o réplica 7 do Mongo, onde a gente tem ali um pool de conexões, um HAProxy para fazer o balanceamento, uma réplica master e dois slaves. Isso aqui é um setup básico, onde a gente trabalha, principalmente eu trabalho nas nossas consultorias, onde a gente tem a instância de escrita, que aceita a leitura escrita, e a gente pode ter uma ou mais réplicas de leitura. Existe outro projeto também no Postgres chamado Patrone, que a gente consegue montar todo um setup de alta disponibilidade, inclusive o Patrone é um dos componentes do Stackgres. Hoje eu não vou falar do Stackgres em si, senão seria uma palestra à parte, né? Mas basicamente uma arquitetura comum é algo similar a isso aqui. A gente tem um pool de conexões, um balanceador de carga e os nossos Postgres, né, primários, secundários, né, atrás do nosso balanceador de carga, né. Ou a gente pode usar uma ferramenta, por exemplo, como o PGPool, que é uma ferramenta open source, em que o PGPool ele recebe o statement, o SQL, faz o parser do SQL e identifica se aquela query ela é somente leitura ou se ela é leitura escrita. Ou seja, ele consegue fazer o roteamento da conexão para o nó de escrita ou para os nós de leitura. Então, essa ferramenta é bem interessante e tem essa capacidade.
e é uma ferramenta externa mantida pela comunidade já há muito tempo. Dependendo do cenário, ela pode ser muito, pode trazer muito benefício para as aplicações. Claro que a gente tem que pensar que não existe nada muito automágico para fazer esse tipo de coisa. Existem algumas limitações. Não vou entrar no detalhe sobre limitações, senão a gente vai se estender muito, mas é possível sim, dependendo do cenário, adotar um PG-Pool se eu preciso balancear a carga e botar um middleware ali enquanto eu trabalho a minha aplicação para ela ser mais resiliente e entender que precisa hora ir num nó só de escrita e hora ir num endpoint de leitura. Aqui tem mais um exemplo, fazendo um sharding com, por exemplo, com, eu falei para vocês, com foreign data wrappers. Né? Vocês podem notar ali à esquerda, temos aqui um database de escrita, onde tem uma partição principal e várias tabelas particionadas que, na verdade, são foreign tables para outros nós, que é esse shard 1, shard 2. E esse shard 1, shard 2, ele poderia ter também uma réplica física, onde a gente nele poderia balancear a carga para essa conexão entre o nó principal e o nó onde está o shard. Né? Isso tudo usando recursos nativos do Postgres. Obviamente que isso aqui não é algo assim automágico, porque o particionamento existe todas os statements SQL para criar partições e tudo mais, mas, por exemplo, para fazer sharding, se eu preciso fazer rebalanceamento de dados em sharding, isso não é automático, não tem uma rotina que eu vou lá e digo, não, agora eu quero rebalancear esse shard aqui, ou botar mais um nó e automaticamente ele vai rebalancear. Não, aí eu tenho que escrever rotinas que vai fazer isso automático. Mas aquela extensão que eu comentei para vocês, o Cytos faz tudo isso para a gente de maneira transparente. Ok? E aqui é a arquitetura do próprio Cytos. Né? Então, ele tem um nó coordenador, onde ele faz o mais interessante do caso do Cytos em si, é que ele estendeu o planner do Postgres, o planejador do Postgres e o executor, eles podem ser estendidos, porque existem vários pontos de extensão, vários hooks no Postgres, onde a gente pode substituir, criar nós customizados no planejador, e eles construíram um query planner distribuído. Foi isso que o Cytos fez. Então, um SQL que venha, por exemplo, de uma aplicação, imagina aqui na esquerda esse select asterisco from table qualquer. A gente vai bater num endpoint só. E o Cytos, de acordo com os metadados que ele tem, sabendo onde é que são os data nodes, ele vai distribuir aquela query original em pequenas queries em cada nó de dados e depois vai agregar informação e devolver de forma transparente para a aplicação. Para a aplicação, não muda praticamente nada. Né? Porque a mesma SQL que a aplicação de vocês enviava para o banco antes de ter um Postgres com sharding, vai ser o mesmo que vai ser enviado instalando essa extensão. Né? Obviamente que sempre tem algumas limitações e tudo mais, mas essa extensão é bem poderosa e ela impõe quase que zero mudança em aplicação. Né? A única coisa que eu lembro que agora debate pronto que é um requisito é que a chave de particionamento tem que ser uma chave primária e coisas do tipo, né? Mas também não vou me estender muito, porque eu também não sou um especialista nessa extensão, mas é possível, sim, escalar horizontalmente, fazer sharding com Postgres, e é uma extensão open source. Então, é só ir lá no GitHub ou no site da Cytos, fazer download, instalar os Cytos, tem imagens prontas até para Docker e tudo mais, e começar a usar e testar. E é bem interessante o modo como foi desenvolvido e o retorno para a comunidade, porque antigamente os sites eram um fork do Postgres, né? E porque o Postgres não estava preparado ainda todos os pontos de extensibilidade possível para eles poderem fazer isso que eles fizeram, e eles foram colaborando com a comunidade, colaborando até o ponto que eles fizeram que se chama do unfork, ou seja, transformaram os sites numa extensão mesmo, porque o Postgres já tinha tudo que precisava
para o site ser uma extensão que não precisasse manter um fork do projeto principal, do Postgres, no caso. Bom, eu não estou vendo nenhuma pergunta. Se qualquer coisa, as perguntas no final para ficar mais fácil. Eu não estou vendo o chat agora, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma acelerada aqui para nós ter tempo. Nós temos tempo ainda. Para termos algumas perguntas. Bom, modelo relacional, pessoal. O famigerado modelo relacional. Por exemplo, esse diagrama simplesinho aqui, um diagrama entidade-relacionamento, onde eu tenho duas tabelas e um relacionamento por chave estrangeira. Tá? Uma restrição de chave estrangeira com a tabela cidade. Aqui a gente tem uma estrutura rígida, onde a gente tem tabelas e colunas, que é o clássico do mundo relacional, perdão, né? Mas fiquem com isso aqui na mente, tá? Que a gente vai voltar para ele em seguida, tá? Imagina se a gente consiga fazer isso aqui, né? Ou seja, um modelo híbrido, onde a gente tem itens que são do mundo relacional e itens que são do mundo não relacional. Por exemplo, colunas. Vocês podem notar aqui que tem uma chave primária ali, um UID, uma coluna name, que seria o nome do customer, né? E também é uma unique key. E a gente tem um documento JSON embutido numa tabela. Exatamente. O Postgres implementa JSON desde do Postgres 9.2, que ele já foi, inclusive, depreciado há anos. E isso nós estamos falando de cerca de 10 anos já. Eu acredito que 10 anos. Depois da 9.4 veio o JSON-B, que aí sim foi onde a popularidade do Postgres cresceu muito, que é esse JSON aqui, que ele é extremamente poderoso. E a gente já vai entender por quê, né? Aviso aos desavisados. Não foi por acaso que eu deixei aquele ID com o ID como chave primária. Tem uma longa discussão aqui nesse gist do Rafael Ponte, onde ele brilhantemente fez um estudo e coletou muita informação sobre usar ou não usar o UID como chave, o tipo de dado UID como chave primária em tabelas, né? Então a gente dá um yes para tipos integer. Obviamente que toda regra tem sua exceção e não é algo assim definitivo, tá? Mas só fiz a brincadeira aqui por gosto para provocar, e aí deixei o link aqui como referência. Depois esse slide vai ser publicado para vocês e vocês derem uma olhada lá nesse material. Não vou entrar nesse mérito dessa questão aqui, senão a gente vai fazer um fork da palestra e aí a discussão vai longe, tá bom? Mas vamos pensar nessa estrutura aqui, tá? Nessa estrutura de tabela. Eu vou fazer algo que geralmente eu não faço, mas vamos ver se eu me saio bem. Será que o pessoal consegue enxergar? Ou eu preciso aumentar a fonte? Deixa eu voltar lá na apresentação. Eu não vi aqui no chat. Tá, beleza. Então é o seguinte. Imagine essa tabela aqui, tá? Que é a tabela de cliente, conforme... Rapidinho aqui. Conforme eu estava mostrando para vocês, a gente tem uma coluna que é um JSON. Tá? Então a gente vai criar ela. A gente só tem aqui um VS Codezinho. Aqui embaixo tem um console com um Postgres, tá? É um Postgres 14, aqui é a branch de desenvolvimento, que eu uso para brincar. E aqui a gente tem duas coisas interessantes. Tá? Essa coluna do tipo JSON-B, tá? É um JSON binário, digamos assim, onde há uma estrutura JSON
nativa armazenado no PostgreSQL. A gente tem a capacidade, por exemplo, de criar um índice do documento inteiro, ou seja, indexar o documento JSON inteiro dentro do PostgreSQL. Isso significa que, se eu for fazer uma pesquisa qualquer, que eu precise algum dos elementos do JSON num select, num where, ou mesmo num join, sim, num join, é passível o planejador de usar esse índice para acelerar a pesquisa. E a gente continua tendo a capacidade de criar índices regulares, os B-trees, de um elemento específico do JSON. E isso aqui cria o que a gente chama de um índice parcial, porque se esse elemento não tem em todas as tabelas, ele vai indexar apenas aquelas linhas onde tem o documento que tem aquela propriedade, obviamente, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um insert onde eu insiro 2 documentos JSON nessa nossa tabela, tá? Como é que a tabela fica? Ela fica assim: o ID, serial, o nome, que é uma propriedade, e um documento com os dados, que é um JSON. E aí aqui eu tenho propriedades, eu tenho um array, eu posso ter um nested JSONs e tudo mais, né? Mas eu tenho um documento JSON dentro de uma tabela do banco relacional. Bom, mas e se eu quiser trazer aqueles dados não num formato do JSON, mas num formato tabular? Bom, eu tenho operadores que eu consigo trabalhar e recuperar apenas os elementos do nosso querido JSON. Por exemplo, aqui eu tenho uma coluna name, uma outra coluna que é o nome da cidade, uma outra coluna que é o estado. Por exemplo, essa tabela aqui, aquele documento não tem a propriedade estado, ela vem nula. Aí aqui eu tenho os telefones, que é um JSON, né, um array de JSONs, e uma coluna com o birth date. Então eu consigo, no SQL, referenciar direto as propriedades do documento JSON e usar eles no meu SQL normal. Assim como eu consigo usar isso no filtro, na hora de filtrar dados. Vocês notem aqui que aquela primeira consulta eu tenho 2 cidades, Bagé e Porto Alegre, que é uma propriedade do elemento JSON, e nessa outra query eu tenho um where pelo elemento cidade do documento data, filtrando pelo valor X. Isso aqui, pessoal, pode ser indexado, pode usar um índice. Obviamente aqui eu só tenho 2 linhas, não vai usar o índice, né? Mas num grande volume de dados, sim, vai usar o índice, porque eu indexei, eu criei o índice do tipo GIN para o documento. Porém, isso aqui ele indexa o documento inteiro, aí o índice pode ficar grande, dependendo do tamanho do documento e tudo mais, mas se eu preciso acelerar ainda mais a minha pesquisa, eu poderia tranquilamente criar um índice apenas para aquela propriedade cidade. Poderia criar isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, city. E aí eu referencio o elemento city do documento e eu crio o nosso querido índice na tabela. Aí a nossa tabela tem um índice GIN, que é o documento, e um índice B-tree pela data de nascimento e um índice B-tree pela cidade. Então, isso aqui abre inúmeras possibilidades de trabalhar com o Postgres como um banco de dados orientado a documento. Beleza? Deixa eu alternar lá para os slides. Aqui nos slides eu deixei a referência só dos SQLs que eu rodei ali, né? Só para ter um exemplo. Então, aqui, facilmente eu consigo trabalhar com uma coluna JSON, ou seja, aí a gente tem um modelo híbrido, onde dentro do Postgres eu tenho todas as características ACID, né, para as garantias do ACID, e sim, tendo um modelo mais flexível, onde eu tenho
um documento onde eu posso, agora eu preciso de um novo dado para o cliente. Pô, não preciso dar um alter table, adicionar uma nova coluna. Ou seja, no próximo documento, na próxima linha, vai vir aquela propriedade. Né? E se eu começar a indexar essa propriedade com um índice regular a partir de agora, o índice vai ficar pequenininho porque tem poucas linhas que tem aquela propriedade, porque ela existe há pouco tempo no meu último deploy e assim por diante. Ok? Aqui é só um exemplo. E isso, pessoal, no Postgres é similar para outros tipos de dados. A gente tem, por exemplo, no Postgres XML já há muito tempo, acho que desde a versão 8.2, e se a gente está falando do início dos anos 2000. Né? A gente tem XML Table para iterar sobre elementos XML, isso tudo nativo no Postgres, já há bastante tempo. A gente tem um outro cara chamado HStore, que é um par chave-valor. É uma extensão do Postgres, que também foi inserida lá no Postgres 8.2, há muito tempo atrás, em que a gente tem a capacidade de ter um elemento chave-valor no nosso banco de dados. Ou seja, eu tenho uma coluna que ela é um key value. Né? E sem falar em arrays. Ou seja, eu consigo criar uma coluna no meu banco que ele é um array daquele tipo de dado. Um array de inteiro, um array de data, um array de varchar, de texto, um array de booleano, um array de qualquer tipo de dados. A maioria dos tipos de dados do PostgreSQL, ele, além de implementar as características do tipo de dados, ele implementa o array daquele tipo de dados. Assim como a gente tem os range types, onde uma coluna pode ser um range de 2 timestamp, por exemplo, ou de 2 valores, e a gente consegue fazer pesquisa e, inclusive, restrições de integridade baseado em range. Né? Imagina questões de alocação, por exemplo, um problema clássico é a reserva de quartos de um hotel, e aí eu faço uma reserva de um período de tempo e eu não posso ter uma mesma reserva que vá conflitar com aquela linha. A gente consegue garantir essa integridade no PostgreSQL usando range types e usando constraints para que não conflita, não faça um overlap dos ranges entre os dados de 2 linhas, por exemplo. Né? O HStore é algo clássico em Postgres de muito tempo, né? É uma extensão, eu vou aumentar aqui, é uma extensão, né, onde a gente consegue fazer algo desse tipo assim, ó. Acho que eu tenho um select pronto aqui para não... Isso aqui eu estou fazendo ao vivo e a cores não imaginava fazer, mas a gente tem um tempinho, né? E a gente pode customer add, vamos ver aqui um KV HStore, né? E aí a gente tem customer, uma coluna chamada HStore. E aí eu posso fazer um insert, perdão. Eita. Do customer, name, vírgula, KV, values, vamos lá, nome 1 e o KV assim, K1, V1, vírgula, K2, V2, por exemplo, né? Só para eu pegar esse último elemento aqui. Então, pega o name e o KV, a gente tem isso aqui. Mas eu posso, por exemplo, pegar só um elemento, uma chave do meu chave valor. Ou então pegar outra chave, a K2, e trazer em formato tabular. Né? Ou seja, a gente tem também um par chave-valor. E o array, aí o array é algo mais simples ainda. Vou botar aqui um ARR do tipo
Vou botar aqui um integer e do tipo array. Essa nossa tabela customer está ficando um Frankenstein, mas tudo bem, né? E aí eu vou fazer um outro insert no array. Aí é um array de inteiros, né, pessoal? Aí eu preciso colocar, por exemplo, aqui 1,2,3,4, né? E aí fazendo um select, ali está o nosso array. Então eu posso ter o nosso array inteiro ou pegar um elemento do array, como qualquer array normal. Array. O elemento 1, ele é numerado D1 a N, não D0. Tá? Nesse caso aqui é D1, array na 1, array na 2. E a gente consegue criar índice em array também para ter performance nas nossas consultas. Opa, deixa eu ficar os slides. Beleza? Então, tudo isso a gente consegue fazer com o PostgreSQL. Outra coisa, deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma coisa no chat. Eu vou escolher um pouquinho. Ah, pediu para aumentar a fonte. Agora que eu vi a fonte, podia ter entrado aqui e me cutucado. Desculpa. Quer que eu repita rapidinho aqui? Eu posso repetir, a gente ainda tem um tempinho ainda. Não? Não precisa? Bom, então vamos ao que interessa, então. Ah, acha melhor repetir? Tá, vou repetir ali, então. Então, aumentar essa fonte aqui. Ah, responder as perguntas. Beleza, então. Beleza. Tá, tranquilo. Ah, não é necessário. Tá, beleza. Tá. Então eu vou só finalizar aqui, tá? Porque eu já estou nos finalmente. E falando um pouco só do SQL, que é algo que eu sei que muita gente odeia e muita gente tipo, ou ama ou odeia SQL, porém o SQL é algo que não... na verdade, a gente conhece pouco do SQL, na maioria dos casos, tá? E falando um pouco de modelagem de dados, lembra do diagrama aquele ali, onde a gente tem, por exemplo, duas tabelas, e se a tabela fosse assim, né? Ou seja, a cidade, o nome da cidade, ela não repete, não pode ter duas cidades com o mesmo nome. Isso aqui é um modelo simplificado, a gente sabe que cidade no mundo real repete, mas cidade, estado, país, esse conjunto não repete. Né? Não tem duas com o mesmo nome tendo todos esses elementos. Né? A questão é que, por conta da evolução das tecnologias, os ORMs e tudo mais, nos forçaram a usar o que a gente conhece como chave artificial, ou seja, aquele ID no modelo. E as chaves naturais? Né? Que fariam com que a gente não precisasse fazer tantos joins no nosso modelo. Que fique bem claro, eu não estou dizendo que não é para usar chave artificial, que não é para usar ORM, não, tem que usar. A questão é que a gente tem que saber pontos que a gente pode melhorar em relação ao modelo de dados, e principalmente a coisas que têm dados que são mais estáticos, por exemplo, como cadastro de cidades, países, ruas e tudo mais, é algo que não muda com muita frequência, né? Ah, mas Fabrício, tu está dizendo então que a gente vai armazenar um varchar aqui e aí vai ocupar mais espaço. Atualmente, espaço em disco não é barato, não é caro, é barato, se a gente comparar com anos anteriores. Porém, a gente tem algumas otimizações, onde, por exemplo, num modelo que a gente tem, por exemplo, aqui, cidade com uma surrogate key, o name aqui eu até não coloquei, deveria ser uma unique key, ou seja, não poderia repetir o nome da cidade. Ou seja, eu teria um índice para a chave primária, mais um índice para o nome, e aqui na tabela cliente eu tenho a cidade referenciando, a coluna cidade referenciando a tabela cidade e provavelmente um índice na FK para acelerar as nossas buscas.
Ao passo que, nesse caso aqui, além de eu não precisar fazer join com a tabela, eu só vou ter mais um índice aqui pela cidade, aquele índice pela PK eu já teria na Unique Key, né? Então, eu não teria um grande problema de storage e o resultado final seria um SQL muito simples, do tipo esse segundo SQL que eu estou mostrando aqui para vocês, onde eu não preciso fazer um join com uma tabela, porque o dado natural que eu preciso, da chave natural, já está presente na minha tabela. Tá? Então, o que eu quero reforçar aqui não é que não usa surrogate key, não usa o RM, não é isso. Estou dizendo que questões de modelo de dados podem beneficiar, né, o desempenho geral de uma aplicação, só pelo fato da gente lembrar que, por exemplo, chaves naturais é algo fundamental em um banco de dados, em um modelo, no modelo relacional, e que a gente acabou deixando isso para trás por conta da evolução das tecnologias que a gente usa ultimamente. E para fechar, pessoal, assim, ó, SQL ele é muito mais do que simplesmente join, select, insert, update. Existem inúmeras características sensacionais e uma evolução muito grande do SQL, tá? O que, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o lateral join no Postgres, que ele é como se fosse um for each, né? Ele é muito utilizado para top N subqueries e junção com funções. A gente tem grouping sets, onde a gente pode fazer vários group bys num único comando. A gente tem o if com o recursive, que são as common table expressions, né? Que a gente consegue fazer SQL com recursividade e resolver aqueles problemas de interdependência, por exemplo, entre linhas de uma mesma tabela e coisas do gênero. A gente tem filter, né, que foi introduzido, que a gente filtra agregações. A gente tem o over and partition by, que são as window functions, onde a gente consegue executar funções sobre janelas de dados, né? Um grande exemplo esse é aqueles relatórios onde a gente acumula saldo de contas. Quem já desenvolveu software para contabilidade, para o mundo financeiro, sabe do que eu estou dizendo. Então, com um comando a gente consegue resolver aquele tipo de problema. E também a table sample, que é se a gente precisa de amostra de dados do nosso SQL. Então, o que eu tenho visto muito no mercado é que a gente está preso na década de 90 com o SQL ANSI lá, o 99, que é o básico, né? E esquece que o SQL seguiu evoluindo, né? E continua evoluindo. Hoje a gente tem JSON na especificação SQL, né? Já tem XML há muito tempo. E também o próprio modelo relacional é incompreendido, porque os NoSQL, essa questão da gente ter um schemaless é algo que não é de agora, tá? Se a gente for pensar em modelo relacional, tá? Tanto que os bancos de dados não implementaram o modelo relacional como ele foi pensado. Uma célula, que é uma coluna de uma tabela, o valor que armazena ele pode ser um valor escalar ou pode ser um outro dataset. Ou seja, a gente pode ter uma tabela dentro de uma tabela. É isso que o modelo relacional previu lá na década de 70, quando ele foi criado. Tá? Então, hoje, o que a gente vê nas tecnologias de banco de dados, seja NoSQL, seja os NoSQL, ou seja os bancos relacionais, é muito reflexo. Não surgiu do nada, tá? Porque a ciência da computação existe há muito tempo, e a maioria das coisas que a gente vê hoje, às vezes, acha que é uma grande evolução, mas isso já se fazia há 40, 50, 60 anos, até mais. Né? Então, tem coisa pra caramba em SQL no Postgres, né? E eu espero que muita gente tenha ficado satisfeito para saber desse monte de recurso.